Salve, gente! Estamos chegando para apresentar mais um De Papo pro Ar aqui na Rede Brasil de televisão. E hoje nós temos um convidado muito especial. Claro que todos eles são especiais, caso contrário nós não os teríamos convidado, né, para que participasse do nosso programa. Ele é muito, mas muito especial por tudo que já superou na vida. São barreiras assim, aparentemente intransponíveis. Você olha e diz, não, conversa, não é bem assim. Não, é assim. É assim e ele as superou todas. E hoje ajuda as pessoas que tenham problemas como ele, menores que ele ou maiores que ele, a superar outros problemas. É um exemplo de vida como poucas vezes eu vi na minha vida. O Samuel hoje, ele é palestrante, ele faz palestras e ele, motivacionais, obviamente, né? E encaminhadoras, né? E também é para-atleta. Samuel, só para a gente entender, qual era o problema inicial, ou seja, aquele que te barrava de ter uma vida absolutamente sem obstáculos maiores a superar. E nós estamos aqui com Samuel Bortolin. E aí, Samuel? Eu nasci com 6 meses e meio de gestação num parto gemelar. E por causa disso, a gente teve paralisia cerebral. Eu digo a gente porque a minha mãe tinha gêmeos. Gêmeos. Era eu e meu irmão Felipe, né? E meu irmão faleceu 4 dias depois do parto. E a gente teve que rapidamente ser transferido para uma capital, porque a gente é do interior da Bahia. Naquela época não tinha muitos recursos. E eu sempre falo assim, que às vezes quando falta recursos tem que sobrar 2 coisas, fé e ação. Inspiração. Para suprir essa falta de recursos que a gente tinha. Claro. Então a gente foi transferido para Goiânia, que era a capital mais acessível para a gente ir. E lá a gente ficou na UTI, meu irmão faleceu. E meus pais tiveram que ser muito fortes para poder passar esse momento. Puxa vida. E ao mesmo tempo ainda ficar torcendo e orando para o outro filho sobreviver. Então foi muito difícil esse momento. Alguns meses depois, a minha mãe recebeu o diagnóstico de paralisia cerebral e aí ela foi buscar informações, foi buscar conhecimento de como lidar com o problema. Se a gente tem um problema, primeiro a gente tem que ter consciência do que a gente pode fazer perante a ele, né? De saber o que a gente controla naquelas variáveis, que são sempre poucas variáveis. Claro. Mas se a gente fizer o melhor naquilo que a gente controla, a gente tem uma chance muito grande de ter um êxito. Mas, Samuel, eu imagino, quer dizer, a paralisia cerebral, ela é muito complicada e ela é estudada até hoje em suas minúcias, porque ainda não se chegou a todos os diagnósticos que se poderia chegar, né? A gente vê pessoas com paralisia cerebral, por exemplo, que estão numa cadeira de rodas e elas não conseguem controlar as feições e os gestos dela, mas elas são absolutamente conscientes e inteligentes daquilo que está acontecendo. E isso é que é, talvez, vamos dizer assim, entre aspas, o pior, né? Porque ela sabe que aquilo está errado, mas que ela não pode. Como é que... É claro que, no teu caso, você superou isso logo numa primeira fase. Não foi tão simples assim. A paralisia cerebral é uma desordem de ordem neurológica. Sim. Então ela afeta o cérebro e questões motoras. Claro. Mas a gente nunca sabe o tamanho do buraco ali. Ah, entendi. Teve coisas que eu descobri da paralisia cerebral, sequelas da paralisia cerebral, que eu descobri depois de 30 anos de idade. Uau. Então, assim, até hoje, para mim, que eu vivo isso desde que eu nasci, é uma descoberta. Mas eu nunca foco no problema, eu foco na solução. Perfeito. E foi isso que a minha mãe fez, porque quando ela recebeu esse diagnóstico, ela ouviu falar, olha, seu filho não vai engatinhar, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar. Eu demorei até 5 anos para falar minhas primeiras palavras. Então foi tudo muito construído na base do treino, na base da repetição, pela minha mãe e meu pai acreditarem mesmo que era possível, né? A confiança, a fé. Isso, né? Mas foi na repetição, é na repetição que vem a confiança. Mas se ela tivesse ouvido assim, olha,
ela chegou a ouvir de médicos, especialistas, grandes nomes que falavam de paralisia cerebral nos anos 80 e 90. Olha, mãe, não dedica tempo para o seu filho, você é muito jovem, muito bonita, aproveita e vai viver sua vida, não entrega seu tempo e sua vida para uma outra vida que não vai desenvolver. Que coisa terrível. E assim, é interessante a gente colocar, imagina, eu sou de 88, então os diagnósticos eles eram uma sentença, né? Que, olha, você está aqui e daqui você tem um limite. O diagnóstico ele sempre é um limitador. Claro. E limitador dado por autoridades, porque tem um conhecimento. Claro. Só que a minha mãe entendeu que, bom, se eu quero um resultado diferente, eu preciso ter um esforço diferente, uma dedicação diferente. Perfeito. E ela fez isso desde o primeiro dia que recebeu o diagnóstico. Ela falou, beleza, os tratamentos são 2 vezes por semana, eu vou tratar meu filho 2 horas por dia. Então, a gente ia para Brasília, naquela época só tinha o Sara Kubitschek, que cuidava disso. Das pessoas com paralisia cerebral. Só que ela foi aprendendo o que fazia lá e foi ela mesma aplicando em mim. Então, minha mãe foi minha fono, foi minha terapeuta ocupacional, foi minha fisioterapeuta, tudo repetindo, né? Porque na minha cidade não tinham profissionais na área da saúde, não tinha fisioterapeuta, não tinha fonoaudiólogo. Então, foi tudo ela que foi suprindo essa necessidade. Por isso que sempre que eu assino um livro, e esse livro chama Sem Desculpas, esse que está aqui, tô vendo aqui na nossa frente, está na tela o livro. Eu sempre assino assim, ó, muita fé e ação, porque eu acredito que esses 2 ingredientes, fé no sentido de acreditar no improvável, no sentido de acreditar no impossível e ter uma ação condizente a isso, eu acredito que esses 2 ingredientes podem mudar a vida de qualquer pessoa. Puxa vida, mas você, depois dos diagnósticos, te levarem até o ponto X e você passar o ponto Y, ponto Z, sei lá, e entrar em outro alfabeto, né? Eu fico pensando, caramba, você superou os limites de uma paralisia cerebral, meu Deus, né? Você tinha me dito que você não engatinhou. Você já começou a andar de uma vez? Não. É que assim, dentro do processo de desenvolvimento infantil, você Sim, claro. engatinha. Primeiro engatinha. Eu depois... não cumpri algum daqueles processos, então não quer dizer que o diagnóstico estava errado. Sei. Só que o diagnóstico ele não conta com o fator humano, com o fator de o amor, o cuidado, o zelo, a empolgação que meus pais colocavam nos tratamentos. Você andando, inclusive, Isso. já andando, Isso. não engatinhando. Então, né? assim, eu fui falar minhas primeiras palavras com 5 anos, mas porque minha mãe sempre... E aqui tem uma história que ilustra muito como que foi a minha criação. Eu não falava, eu tinha uns 3 anos, eu estava num parquinho com outras crianças ali, e elas brincando no balanço, e eu puxei o vestido da minha mãe, e com o olhar eu falei para ela, só olhando para ela. Quando a gente não fala, a mãe da gente entende a gente por claro. Gesto, por olhar. São várias formas de comunicação que a gente tem. E aí eu puxei o vestido dela e com o olhar eu falei, mãe, avisa aquelas crianças que eu quero brincar, me bota naquele balanço lá. A minha mãe se agachou, ela olhou para mim e ela falou, filho, você vai ter que sempre usar os recursos que você tenha disponível. Você não fala, mas você sorri, cativa as pessoas da maneira que você acha melhor e pede para elas para você brincar. E aí eu sorri para uma criança, eu fui ignorado, a segunda também. Na terceira era uma menininha que se chamava Amanda e ali sem falar uma palavra eu fiz minha primeira melhor amiga, porque a Amanda, semanas depois, caiu na minha sala, na escola, então a gente manteve uma amizade aí de 3 anos até o ensino médio, né? Um contato diário, e que eu fiz ela como amizade sem falar. Mas é sobre isso, é sobre realmente a gente usar o que a gente tem de recurso. E a minha mãe estava do lado, mas ao mesmo tempo ela queria me dar mais autonomia, porque ela entendeu que, beleza, meu filho um dia vai falar, eu vou me esforçar para isso, só que eu tenho que preparar ele para se comunicar com o que ele tem agora. E no momento em que ela não estivesse, você tinha que ter uma vida, você tinha que ser autossuficiente, apesar de todos os esforços. Que mãe é essa, meu? Como é que é o nome dela? Ariane. Ariane. Será que ela está vendo a gente? Sei lá. Com certeza, com certeza. Dona Ariane, eu ia falar alguma coisa, mas se eu começar, vai grudar alguma coisa aqui, vai ser difícil terminar a frase
sem me emocionar um pouco além da conta e não vai dar certo, mas muito obrigado pela pessoa incrível que a senhora é. A senhora não é apenas um ser humano, a senhora é um super, é um hiper, é um ultra ser humano, né? Ela está aqui na telinha, a dona Ariane, né? Isso. Com você no colo. Puxa, Samuel, que coisa fantástica. Bom, como é que você chegou a para-atleta? Foi um processo, porque aí com 7 anos eu fiz cirurgias que me possibilitaram ficar em pé. E aí eu comecei a andar sem apoio, depois de meses de reabilitação, tudo. Eu andei até os 7 anos com andadores. Sim, então, sim. ou com andadores, ou apoiando em pessoas Sim. e tal. E ali já tinha superado o meu diagnóstico, né? Só que a minha mãe sempre acreditou e meu pai foi fundamental nesse processo também, porque o meu pai deu todo esse suporte, meu pai ficou com a minha mãe. Eu vim dos anos 80, que os anos 80 era assim, era 90% dos pais abandonavam os filhos que tinham deficiência. Incapacitados. Então, sem assim, dúvida. eu falo muito da minha mãe, mas o meu pai teve também essa função como família, como até de ter que trabalhar mais para poder suprir os tratamentos que são caros Meu até Deus. hoje, sempre foram caros. Imagina naquela época, né? A diferença, né? Isso, cirurgias, e até hoje são esses valores, assim, cirurgias ortopédicas, nesse sentido, são valores de carros populares, né? Então, assim, são valores muito grandes e tal. Muitas coisas a gente conseguiu fazer ali pelo Sara Kubitschek, pelo Estado, mas algumas coisas a gente tinha que encarar com recursos próprios, né? Caramba, é realmente emocionante. Olha, eu ainda quero contar para vocês as vitórias que o Samuel, o teimoso, o cara que resolveu fazer tudo isso, ele não fez o resto, que seria pegar todas essas vitórias por escrito, chegar na cara das pessoas que deram para ele um limite de chegada ou de alcance na vida, os médicos, os grandes cientistas, etc., esfregar no nariz e dizer, tá vendo, lê aqui. Não, ele não fez isso. O caráter dele é outro. Mas a gente ainda tem muito para contar sobre essa vida, exemplo do Samuel e de seus pais. Já. Aguenta um bocadinho, 1 minuto, lá e cá.